Irmãs e irmãos, aqui presentes na Catedral Cristo Rei, nossa Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte, e todos vocês, irmãs e irmãos, que agora nos acompanham, estabelecendo conosco uma rede de orações e de louvor a Deus através da rede Catedral de Comunicação. A minha saudação com os votos de alegria e paz. É urgentíssima a missão, porque hoje a salvação entra na nossa casa. Como nos fez pensar estes últimos 3 anos, principalmente para animar a espiritualidade missionária dos meses de outubro. Vida é missão. Jesus Cristo é missão. E este ano, igreja é missão. Especificamente para este ano, Papa Francisco escolheu no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, o versículo 8: todos vós sois minhas testemunhas. Nós estamos realmente desafiados no hoje da graça de Deus a ser testemunhas de Deus, de um Deus que não inventamos, mas do Deus que nos criou, onipotente, e por isso mesmo misericordioso, capaz de nos corrigir a todos nós, porque é Pai, a fim de que todos nós cheguemos à clara evidência da fé que nos salva. É pela fé em Deus amor, que criou todas as coisas e ama a todos sem distinção, que nós somos salvos. Estas são as palavras da primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 11, aqui proclamada nesta missa. Se Deus odiasse alguma coisa, não a teria criado, mas porque Deus ama tudo que existe e não despreza nada do que fez, então Ele pode salvar todas e todos, Ele pode dar a vida, a nossa vida e a vida do mundo inteiro. E de fato faz, porque Deus, como diz o livro da Sabedoria, trata tudo com bondade e é amigo da vida. É amigo da vida de cada pessoa, independente das distinções que existem entre as pessoas espalhadas no mundo inteiro, por razões culturais, sociais, econômicas. Deus é amigo da vida
de todos e de todas, principalmente dos últimos, dos mais pobres. Deus é amigo da vida do mundo, portanto, tudo o que fez, continua fazendo, sustentando no ser para que a vida alcance a plenitude. É por isso que é urgente a missão. Somos testemunhas deste Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, atento a cada um dos nossos momentos, para que nenhum de nós se perca nas mais diversas estreitezas, inclusive fazendo com que muitas vezes nos tornemos inadequados nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. As nossas estreitezas são superadas pela lindeza da graça de Deus derramada em nossos corações, como diz o apóstolo Paulo. Hoje ouvimos na segunda leitura, primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses, diz o apóstolo: não paro de rezar por vós, para que a vocação que recebestes seja profundamente dignificada pelo Senhor, de forma que aquilo que nós recebemos como chamado torne a nossa vida ativa, vitalizada pela graça e principalmente alargada pela fé. A vocação que nós todos recebemos é a vocação à vida, mas não qualquer vida, a vida plenificada pela graça do batismo. Portanto, a vida enriquecida pelo batismo é a vida espiritual, é a vida de fé, que corresponde exatamente àquilo que nós desejamos, no fundo do coração, a vida eterna. Nós recebemos da igreja que Cristo fundou esta força da oração, para que a nossa vocação se firme e persevere na missão de sermos testemunhas de Deus, que nos trata como filhos e filhas. Como é importante, irmãs e irmãos, nos relacionar assim com Deus. Mas logo certamente vem uma pergunta: como é que nós podemos ter intimidade com Deus? Como é que nós podemos perceber de fato, cada dia da nossa vida, a proximidade de Deus, a amizade de Deus, a paternidade de Deus, acompanhando os nossos passos? Nós podemos fazer estas perguntas por causa da percepção que nós temos de nós mesmos, do tamanho que nós somos diante de Deus. Aliás, foram assim as palavras iniciais da primeira leitura: diante de Ti, ó Deus, nós somos como uma gota de orvalho ou um grão de areia na balança. Nada somos. Por causa da Sua onipotência, por causa do Seu poder criador, por causa da Sua misericórdia infinita, nem merecemos. No entanto, nós podemos entrar neste mistério de intimidade com Deus, que é amigo da vida,
independente da nossa realidade humana, inclusive diminuída pelo pecado, por causa do desejo de ver Deus. Foi isto que aconteceu com esta beleza do encontro de Jesus com Zaqueu. Ouvimos no Evangelho, hoje o capítulo 19 de São Lucas. Aliás, uma das últimas etapas da grande viagem de Jesus, vindo lá da Galileia, como diz São Lucas, única viagem, para chegar até a Judéia e subir no alto da cruz para dar a vida. Este trecho do Evangelho nos põe diante da última parada da viagem de Jesus, que é na cidade de Jericó. Ela fica mais ou menos 40 quilômetros antes da subida para Jerusalém. Jesus entra nesta cidade, e quando Jesus entra nesta cidade, ele se depara com um homem que procurava vê-lo, mas porque tinha uma estatura baixa, correu à frente, subiu numa árvore, distanciando-se da multidão para avistar Jesus. A beleza desta cena é que antes mesmo de Zaqueu quer dizer puro, inocente, antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, Jesus o avistou, o viu e disse a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo entrar, ficar na sua casa. Irmãs e irmãos, Zaqueu é uma pessoa extremamente odiada naquela cidade, porque é um ladrão. Diferente de Mateus, ele é chefe dos cobradores de impostos, tem acesso a muito dinheiro, e o que é pior, dinheiro sujo, dinheiro fruto da exploração dos pobres. Os cobradores de impostos tinham que recolher o dinheiro dos pobres nas cidades, porque recebiam esta concessão do Império Romano, que exigia a coleta da taxa fixada, mas quando o cobrador de imposto ia cobrar o dinheiro, ninguém fiscalizava quanto era cobrado, por isso cobravam mais e se enriqueciam, roubando e defraudando os pobres. Imaginemos Zaqueu, chefe destes cobradores, quanto dinheiro tinha. E mais uma vez insisto, dinheiro ilícito, dinheiro sujo, dinheiro que o tornou ladrão corrupto. E no entanto, Jesus o avista no alto da árvore. É claro que Zaqueu queria ver Jesus, não obstante a sua condição pecaminosa, porque Zaqueu é uma pessoa, assim como eu sou uma pessoa e você também é uma pessoa, e dentro de cada um de nós tem um desejo escondido, que pode ser conhecido e de fato é, por aquele que vê todas as coisas. Nosso Senhor viu o desejo de Zaqueu e entendeu que devia entrar no coração dele, na casa dele. Por isso ordenou:
desce depressa, porque viu a atitude de Zaqueu se distanciar da multidão. Como é importante que nós nos distanciemos das manipulações, das multidões, para ir atrás daquele que é o nosso desejo sincero e que só Deus conhece. Como é importante buscar Deus verdadeiramente, intensamente. E de fato esta pressa de Zaqueu, ele desceu correndo, é a pressa do reino de Deus, é a pressa de entrar no reino de Deus. Hoje somos todos convidados a correr para alcançar a alegria do encontro com Deus possível, no encontro com a misericórdia de Deus, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem entra na nossa casa, agora mesmo, está entrando em nós pela sua palavra, e a palavra de Deus, que é o próprio Deus, muda a nossa vida, transforma a nossa vida, porque nos questiona, iluminando-nos por dentro e oferecendo-nos as possibilidades de uma compreensão melhor de quem nós somos e para quem nós fomos feitos e para o que nós fomos chamados, para neste mundo viver a fim de alcançar a vida eterna. Não é verdade que nós vivamos neste mundo sem saber exatamente o que nós devamos fazer. Deus nos deu a inteligência da fé. Podemos viver de forma misturada com todas as confusões, manipulações, ódios e todo tipo de objeção à salvação da nossa vida. E de fato estamos no mundo, misturados neste mundo como ovelhas no meio de lobos. No entanto, pela graça da vocação que nós recebemos, que é a do batismo, portanto, em nós, como diz o texto do livro da sabedoria, mora o Espírito do Senhor, de forma incorruptível. Nós podemos melhorar os nossos discernimentos e tomar decisões diferenciadas, inclusive as decisões que conseguem iluminar outras pessoas. O que Zaqueu experimentou neste encontro com Jesus dentro da sua casa foi a mudança da sua vida. Isto provocou nele uma grande alegria. Como é triste viver neste mundo sem a alegria de Deus no coração. De fato, quando estamos mais determinados pelo pecado, pela corrupção, pela ganância, pelo ódio, pelo desejo de vingança, pela perseguição, não sentimos a alegria. A alegria nasce quando nós estamos livres das murmurações dos outros, das invejas, mas também nasce quando nós nos despimos da arrogância, da vaidade, do desejo de possuir ilicitamente o mundo, roubando das pessoas. E quando sentimos esta alegria, nós tomamos decisões que nos colocam como pessoas adultas na fé. De fato, este Zaqueu, puro e inocente, que tinha se transformado pela sua condição de ladrão, numa pessoa absolutamente inadequada, ficou de pé e recobrou a sua estatura, porque reencontrou
o seu tamanho espiritual e moral, que é a única coisa que vale neste mundo, porque é a única coisa que nos põe de forma adequada diante de Deus. Senhor, se eu defraudei alguém, vou devolver. No Evangelho de São Lucas, nós encontramos Zaqueu desenhado como um modelo para toda pessoa rica que quer salvar a sua vida. A condição é ser capaz de converter-se e de restituir, devolver àqueles a quem prejudicou o que lhe é de direito. É possível que nós façamos isto quando nós roubamos materialmente dos outros. Mas nós não só roubamos dos outros os bens materiais, nós roubamos dos outros, muitas vezes, outros bens igualmente preciosos: o tempo, roubamos a estima, a confiança, roubamos dos outros a paz, com as nossas impertinências, com as nossas maledicências. Nós podemos devolver às pessoas que prejudicamos 4 vezes mais em serviços e em benefícios, para restituir a paz. Hoje eu quero terminar, peço licença a vocês para falar aqui na catedral, a vocês que estão me ouvindo presencialmente e também vocês que estão nos acompanhando pela rede catedral. Hoje nós estamos desafiados a uma tarefa muito importante para a nossa vida ser vivida com mais qualidade, indo às urnas. Eu mesmo já fui, antes desta missa, cumprir meu dever cívico de votar. Este exercício é o exercício cidadão que nos convoca, pela nossa situação neste mundo, de nos comprometer uns com os outros, pensando no bem do outro. Por isso o nosso voto precisa ser fundamentado, acima de tudo, na luz de Deus. Antes de votar é preciso rezar, pedir a Deus que nos dê juízo para discernir conforme o Evangelho nos pede. E o Evangelho nos pede que nós tenhamos a força das testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, que opta sempre pela vida, sempre pela justiça, sempre pelo amor, jamais pelo ódio, jamais pela cobiça, pelo individualismo, mas sempre pensando na melhor forma que podemos encontrar neste mundo de conviver uns com os outros, como irmãos, sem excluir ninguém, sem descartar ninguém. É um desafio enorme. Que esta Santa Missa nos ajude a todos nós, e que a nossa oração produza no coração daqueles que ainda deverão ir às urnas a força de Deus para escolhas adequadas e que estejam a serviço da vida. Amém.